Fala pessoal, tudo bem? Eu trago aqui hoje 5 vantagens de você produzir o seu áudio com uma produtora de áudio. E aí você vai me falar, pô, isso não é óbvio que todo áudio é produzido por uma produtora de áudio? Não, não é. Muitas vezes uma produtora de vídeo faz áudio, veículo faz áudio. Então eu estou aqui hoje para fortalecer os conhecimentos desses profissionais que muitas vezes têm que fazer áudio. Você que tem uma produtora de vídeo, que trabalha com filme, para que você entenda onde estão as deficiências, o que você precisa melhorar aí dentro do seu setup, dentro da sua forma de trabalho. Para as produtoras de áudio também se posicionarem em relação ao mercado em função disso, para as agências de propaganda entenderem o funcionamento da situação. Vamos lá. Para isso, eu estou colocando uma situação, uma hipótese aqui, vamos dizer assim. A gente contratou um locutor que gravou uma locução, que é o que mais acontece, né? Ele grava a locução dentro do estúdio dele, lá na casa dele, manda, você escolhe uma trilha de banco, que vai ser a trilha UBG desse áudio, tá? Eu não estou colocando aqui questões como criação, composição, que são coisas que as produtoras de áudio fazem. Não, eu estou colocando a mesma situação por uma produtora de vídeo ou outro qualquer que esteja fazendo áudio e uma produtora de áudio, a mesma. E vou mostrar para vocês quais as vantagens desse áudio ser feito por uma produtora de áudio, simples assim. Vamos embora? A primeira vantagem é técnica. Por que isso? Todo equipamento que tem disponível numa produtora de áudio, equipamento físico mesmo, não estou nem falando de software, os equipamentos físicos, as interfaces, elas têm um processamento de digital, que a gente chama de DSP, preparado para aquilo. Então, só de você colocar aquele áudio dentro dessas plataformas, o processamento é muito diferente de você colocar num computador que tem uma placa on-board, ou que você tem uma plaquinha mesmo, dessas mais simples. Só essa entrada de sinal por esse equipamento já muda muito a qualidade técnica do trabalho. Você vai fazer isso numa produtora de vídeo. Não dá para fazer com uma placa de som on-board. Puxar lá para o seu programa, você não vai ter processamento de DSP para que esse áudio tenha uma sonoridade agradável, né? Então, esse é um dos motivos assim de ser melhor fazer com uma produtora de áudio. Os conversores AD/DA também faz uma grande diferença na qualidade final do áudio. Dentro da produtora a gente tem conversores próprios para isso aí, para que o som tenha uma qualidade melhor de conversão análogo digital, digital análogo. E não vou entrar em outros méritos de prés, microfones, mas basicamente é isso. Então, a mesma locução que você coloca numa máquina comum e você coloca numa máquina com placas, com processamentos de áudio digital por placas, a diferença é gritante, é muito grande mesmo. Então, assim, se você está fazendo on-board, procura uma interface, mesmo que simples, que vai melhorar bastante o seu sinal aí, tá? A vantagem 2 de se fazer áudio numa produtora de áudio: a mixagem e a masterização. O que é a mixagem e a masterização? Você vai falar, olha, a gente está aqui falando de 2 canais, que seria o canal da locução e o canal da trilha, correto? Correto. O que pode acontecer com 2 canais? Pode acontecer assim, normalmente as trilhas, elas não têm um som final lá muito bom, vamos dizer assim. Tem umas que passam os agudos, outras que tem a região central dos médios, que vai acabar embolando com a locução, né? Então, assim, essa limpeza, esse cuidado de ir lá fazer uma remixagem na trilha, analisar como ela tá de agudo, de grave, de compressão, se tem hora que ela tá incomodando muito a locução, esse tipo de coisa, você tem que ir aprendendo a fazer. Isso é uma coisa muito comum, muito fácil por uma produtora de áudio. Mas se você não tem conhecimento técnico disso, fica um pouquinho mais difícil. Você tem que passar a ter um conhecimento de frequência, né? Porque senão você não vai ter noção para fazer a mixagem, né, desse material. Outra coisa,
às vezes os locutores vão gravar as locuções e não tem lá um tratamento acústico adequado dentro do seu home studio, vamos dizer assim. Muitas vezes também não tem um equipamento muito bom. Mas vamos pensar assim, que o locutor tenha um equipamento bom, né? Mas ele não tem uma sala adequada. Vamos levantar essa situação. Você já deve ter visto muito aquele... Parece que o cara tá falando dentro de um banheiro, né? Aquele reverb, aquela coisa. Isso tem como arrumar, né? Tem como consertar. Numa produtora de áudio você conserta isso com muita facilidade. Então você vai lá e dá um tratamento adequado para aquela locução que veio lá, né? De lá. Sabe-se lá como ela foi gravada, né? Tem muita gente, muito locutor que tem um estúdio bom, mas tem outros que às vezes estão na... Já teve caso da pessoa precisar, da gente precisar, a pessoa tá na rua, né? E a gente resolver. Para isso você tem que ter ferramentas para cuidar, para tratar desse áudio, para chegar no resultado final, né? A masterização, isso eu estou falando da mixagem, tá? A masterização seria o processo de pegar esses dois canais e fazer com que isso seja um canal só. Estando equilibrado, assim, de uma certa forma, em todas as frequências. Existe um padrão de mercado, né? De frequências, de onde estão as frequências de altas, as baixas, a quantidade de compressão. Cada veículo existe um tipo de padrão de áudio. A masterização que você faz para televisão não é a mesma que você faz para rádio. E não é a mesma que você faz para internet. Nem para os streamings. Então, assim, você tem que ter um know-how nisso, você tem que se aprofundar um pouco nisso, porque não é simplesmente encaixar a locução no seu programa e colocar a trilha lá que tá tudo certo. Não é assim. É por isso que a gente ouve essas locuções com som de banheiro, com o cachorro latindo, e a trilha sempre muito baixa, porque não tem uma mixagem que consiga aproximar os dois para a trilha vir envolver quem está sentindo aquilo ali. Fica sempre assim. A locução muito alta, a trilha muito baixa, por falta de conhecimento na mixagem e na masterização, que são esses fundamentos. Uma outra questão desse motivo de finalização, mixagem e masterização é aquela de que às vezes a locução o texto está muito grande e o profissional precisa estrechar, vamos dizer assim. Aí você vai ouvir aquele negócio tipo... Sabe? Se beber não dirija. Isso tem que ter um cuidado para fazer. Se a sua plataforma de som não for boa, a hora que você fizer isso, seu som vai ficar muito ruim. Se você não souber a quantidade que você coloca, a regulagem dos parâmetros, isso não vai dar certo. E dificilmente isso também acontece com uma produtora de áudio, porque a produtora de áudio já tem uma bagagem para dar um suporte para o cliente que o texto pode ficar melhor, que é uma coisa que a gente vai ver lá na frente, né? Então esse foi o segundo motivo, a segunda vantagem para você fazer áudio numa produtora de áudio. A terceira vantagem seriam as referências. O que seriam as referências? A forma que a produtora de áudio está preparada para finalizar o seu material. Existe uma sala com tratamento, a gente tem normalmente referências de como o som está rolando no mercado. Olha, se você colocar tanto de agudo, na televisão vai passar, porque agora os formatos estão assim, assim, assado. Então esse tipo de referência sonora, na produtora de áudio a gente convive com isso o dia inteiro, como na produtora de vídeo também. Você sabe que tipo de filtro o cara vai colocar, você também pesquisa isso. Nós pesquisamos o quê? Sonoridades. Que forma fica melhor, que forma vai soar melhor em cada veículo. As salas que a gente tem são preparadas para fazer isso. Os nossos monitores de referência, eles já são... A gente tem vários para testar e ver de que forma aquele som vai ficar melhor em cada veículo. Então, para a produtora de vídeo ou para você que está precisando fazer áudio, aí não é produtora de áudio,
Eu aconselho demais que vocês façam com fone, porque a sala precisa ter um tratamento de áudio para que vocês ouçam monitores, né? Até você que é publicitário, que às vezes vai ouvir uma peça, entenda que o falante que você está colocando para ouvir essa peça, ele vai interferir também no que você está ouvindo. Aquilo ali não é o que vai sair na televisão. Por isso, às vezes, até tem cliente que fala, ó, abaixa um pouquinho a voz, a trilha que está embolando com a voz. A primeira coisa que a gente pensa aqui na produtora de áudio, com sinceridade, é onde será que essa pessoa ouviu. Porque a gente ouviu onde tem que ser ouvido. Agora, se você ouviu no monitor de multimídia, ou no próprio falante do seu notebook, ou no falante do seu celular, por melhor que ele seja, você não vai ter uma referência do que é o som no mercado. Então eu aconselho a quem está fazendo áudio e não é produtora de áudio, e a quem vai aprovar um áudio, quem vai ouvir esse áudio, ouça com fone, de preferência com fone que você conheça, que você ouça música, que você ouça outras coisas, que você vai perceber assim detalhes, nuances, você vai ter uma sensibilidade maior àquilo que foi feito no seu trabalho, ok? Bom, vamos lá. A vantagem 4, né? De você fazer áudio numa produtora de áudio. A vantagem 4 de você fazer áudio numa produtora de áudio diz respeito a questões estéticas, de mercado, harmonização, fluxo, ritmo, métrica, escolha dos profissionais. O que seria isso? Resumindo, tudo isso seria o know-how que a produtora de áudio tem em fazer trabalhos de áudio, né? Como no nosso caso aqui, tantos anos no mercado, diariamente. Então, assim, a gente tem uma percepção estética contemporânea do que está acontecendo agora. O que é atual, o que não é, o que já foi, sabe assim? Então, o ukulele é legal, ainda é contemporâneo? A produtora de áudio que está atenta, que está pesquisando, vai saber te dizer isso. O que hoje motiva as pessoas? O que hoje emociona? O que hoje vende? Porque assim, as coisas mudam muito rapidamente. Em semanas, dias, hoje a velocidade das mudanças estéticas é muito grande, é muito rápida. Você precisa correr atrás para acompanhar. As trilhas de banco, normalmente, foram feitas há muitos anos atrás. Dificilmente você vai pegar uma trilha que foi feita a semana passada. A sua grande maioria foi feita nos anos 80. Então, assim, elas normalmente são mais do mesmo. Existe um clichê ali que funciona e que funciona há 20 anos. Dificilmente você vai achar algo contemporâneo, algo com uma estética que esteja rolando no país, vamos dizer assim. Porque a grande maioria das trilhas de banco vem de fora do país. Mas a gente não está aqui para questionar a trilha de banco, a gente está colocando uma situação onde ela está presente, né? Então essa estética na hora de... Também não estou falando que a produtora de áudio vai pesquisar essa trilha. Estou colocando uma situação aqui que a trilha já foi pesquisada, é a mesma para ambos que estão fazendo esse áudio, né? É disso que a gente está falando. Essa trilha, numa produtora de áudio, ela pode ser cortada, porque a produtora tem noção de harmonia, tem noção dos fundamentos de música, entender de onde pode cortar e começar a não deixar ela inteirinha como ela está ali. Nossa, essa parte fica melhor aqui, essa parte fica melhor aqui. Precisava de uma parte assim, às vezes a gente consegue até fazer essa parte que não tem, né? Precisava de uma dinâmica diferente aqui. A gente olha, essa trilha, se tivesse um violão fazendo um solo, a gente pode fazer isso aqui dentro da produtora, mesmo quando a trilha é de banco. Então, assim, a gente consegue melhorar bastante isso e editar ela de uma forma... Várias vezes você já deve ter visto edição de trilha branca e trilha de banco
em que se corta em qualquer lugar que você está vindo num fluxo ali. Se você estiver batendo o pé, periga você cair, né? Porque é umas coisas assim, cortado com faca cega. Então a gente vê bastante isso. Então vamos tomar um cuidado, se você não sabe, talvez não faça, coloca ela como ela tá, e se você for fazer, entenda que tem uma técnica para fazer. Você precisa colocá-la dentro de um grid, para você dar o corte exatamente, copiar e manipular isso aí de uma forma que ela não vá ficar com esses cortes errados, né? Vamos dizer assim. Então essa é uma questão, né? A estética, pesquisa de mercado, a harmonização da trilha com a locução. Se fala muito de harmonização de bebida com comida, de harmonização de ambiente, de harmonização de trilha com locução, é a mesma coisa. O fluxo rítmico das palavras, ele precisa de um respaldo que seja condizente na trilha. Senão a trilha vai ter que ficar baixinha, a locução vai ter que ficar alta, que é o que acontece mais. Por quê? Porque a trilha não tem a mesma rítmica, que não tem a dinâmica, não tem a métrica que a locução precisa para que o texto, para que o verbo seja fortalecido. Então, por aí você já vê que assim, uma produtora de áudio poderia dizer ao cliente, olha, essa trilha que você escolheu não vai ficar boa com esse material. Ela tem a emoção que você quer, ela tem o sentimento que você quer, mas ela não tem o fluxo para o seu texto. Ela não tem ela não vai valorizar o que você realmente precisa valorizar, que é o seu conteúdo de gramática, o seu conteúdo de texto, né? Essa é a função da trilha. Uma produtora de áudio consegue dar esse respaldo para o cliente. A escolha dos profissionais. Cada locutor, cada profissional da voz, ele tem um perfil, que é uma coisa que a gente vai falar, a sua voz fica bom numa coisa, não fica muito bom em outra. Então, assim, na hora de escolher o profissional, você tem que ter uma sensibilidade quanto a isso, né? Você tem que ter um know-how disso também, você tem que ter conhecimento do que vai ficar bom para aquele produto, para aquele texto e do que não vai ficar. Fora que dentro da produtora a gente também, mesmo à distância, a gente faz uma direção, que é muito importante, né? Você pode perceber, assim, a gente percebe claramente, quando você pede a um locutor que ele faça um texto e não o dirige, e quando você pede o texto e faz essa direção online, essa direção à distância. É muito diferente. O próprio profissional gosta disso, porque ele sabe, você consegue passar para ele o que você precisa ali, né? Porque assim, a força de uma vogal dentro de um texto muda todo o texto. Eu posso falar para você a mesma frase de 10 formas diferentes, e essa mesma frase, com cada sílaba que eu fizer a entonação diferente, vai ter um sentido para você. Todo mundo que já viu semiótica, que já leu Luiz Tati, que conhece um pouco dessa coisa de texto, é muito... Chico Buarque usava muito isso nas músicas, né? Então, assim, esse foi o motivo 4, a vantagem 4 de você fazer áudio numa produtora de áudio. A vantagem 5 de você fazer áudio com uma produtora de áudio é você ter um atendimento específico. Você está com profissionais que estão te dando um respaldo específico para o áudio. Afinal, você pode estar fazendo material audiovisual, o áudio é um fundamento importante que ele não pode entrar dentro do... Ali, olha, o áudio não tem relação com o cenário ali, naquele momento que você vai falar dentro, ele tem relação com tudo, mas naquele momento que você precisa falar de áudio, você falar com um profissional que entende de áudio, que está preparado, é muito diferente, né? Você pedir, mesmo se você não tenha conhecimentos técnicos, você a compreensão do que você precisa por um profissional de áudio vai ser muito maior do que por um profissional que não. Um outro respaldo que você vai ter numa produtora de áudio é o de direitos autorais, que é uma coisa muito perigosa, porque hoje
as pessoas conseguem, com a internet, as pessoas conseguem perceber, as empresas sabem se você usou um material dele que pode ser usado ou não. Não dá simplesmente para entrar em qualquer lugar ali, pegar uma trilha e encaixar no produto. Você não pode expor o cliente a esse perigo de amanhã ele ser acusado de ter burlado direitos autorais. Mesmo a trilha branca, você tem que pagar. Você precisa de liberação, você precisa de autorização para veicular esse material. E esse respaldo você tem, do que você pode, do que você não pode, de onde você não prejudica o seu cliente. Uma produtora de áudio pode te dar isso, essa questão dos direitos autorais, né? É uma coisa que a gente vê muito aqui na produtora. Olha, eu queria usar uma música do Tim Maia, por exemplo. Como faz para usar isso dentro da marca do meu cliente ali? Então a gente tem todo um respaldo para passar para o cliente. Olha, isso funciona assim, assim, assado. Se for assim, você vai ter que fazer assim. Isso uma produtora de áudio pode passar. Só uma produtora de áudio que tenha um conhecimento vasto disso vai poder passar para você, te dar esse respaldo, né? A direção dos profissionais que vão trabalhar, que é o que eu já disse. Os prazos, você normalmente fica tranquilo quando você sabe que tem um profissional competente, que tem credibilidade trabalhando no seu material. E você saber que você está contando com profissionais que não têm limites técnicos. Por exemplo, você vai pedir uma coisa muito difícil e a pessoa vai te vender uma solução. É isso que a gente faz. A gente consegue. Dentro de uma produtora de áudio, dificilmente a gente não consegue fazer algo assim. Olha, aquele que está desafinado, dá para afinar, dá para afinar. Olha, falta um pouco para caber, dá para caber, dá. Está acontecendo isso tudo, tem que dar. Então, quando você tem profissionais envolvidos, você recebe facilidades. Caso contrário, normalmente o profissional que não está preparado para isso, ele até vai te falar que dá, mas a hora que você ouvir, você vai perceber que realmente não dava, né? E é isso, gente, eu trouxe para vocês aqui as 5 vantagens do áudio ser feito por profissionais de áudio. Espero que tenha ajudado a esclarecer bastante coisas aí para os profissionais interessados no som na propaganda. Hoje eu fico por aqui, vamos falando aí. Grande abraço a todos, muito obrigado por terem estado aqui até agora. Valeu, até mais.